Muito bem, estamos agora na segunda parte desta aula. Estamos falando de escatologia, estamos iniciando o curso falando sobre as 70 semanas de Daniel. Então vamos lá, parte 2 da aula. Bom, já lemos e já estudamos o versículo 24, né? Daniel 9, 24. Agora vamos ver o Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas, ou melhor, 7 semanas, e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, eu fiz a leitura geral aí, tá? Aí agora nós vamos começar a interpretar as informações que nós temos, ok? Vamos começar a interpretar aí, principalmente essa parte vermelha, são as nossas interpretações, numa interpretação literal, repito, tá? Então, sabe e entende, desde a saída da ordem. Aí eu coloquei um asterisco, e nós temos 2 decretos. Então, aqui já começa um problema com relação à interpretação dessas 70 semanas. Nós temos 2 decretos que estão relacionados com a ordem, né? A ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o primeiro decreto é o decreto de Ciro, em 457 a.C. Então, esse decreto está em Esdras 6,14. O segundo decreto, na verdade, não é bem um decreto, mas são cartas de Artaxerxes para Neemias, para que ele então tivesse essa autorização para ir de Suzã, né, na Babilônia, até Jerusalém, para a reconstrução dos muros e da cidade. Então, vocês certamente conhecem o livro de Neemias. Então, esse segundo decreto, essas cartas que o rei Artaxerxes concedeu a Neemias, datam de 444 a.C. Tá? Neemias 2,7 fala disso. Então, só aqui tem um lapso grande de anos, né? Se você pegar 457 menos 444, vai dar 7 menos 4, 3, 5 menos 4, é isso mesmo, né? 3, 5 menos 4, 1, ou seja, vai dar um lapso aí de 13 anos, tá? Aqui nós temos, então, esse problema. Então, se nós pegarmos como início das 70 semanas, o ano de 457 a.C., nós vamos chegar numa data X. Se nós pegarmos um pouquinho mais à frente, né, nesses 13 anos de diferença, em 444 a.C., vai dar o quê? X mais Y, tá? Então, é isso que nós ainda não temos clareza, não só nós, mas os próprios teólogos, os próprios intérpretes, os grandes exegetas da Bíblia, debatem a respeito disso, tá? Então, vejam lá, voltando aqui no texto, sabe e entende que desde a saída da ordem, tá? Depois nós vamos ver qual é a melhor data, para restaurar e para edificar Jerusalém. Aí eu coloquei aqui 7 semanas. Porque no texto, você vai ter, em azul você tem o texto sem as minhas interferências, tá? Então, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, o que o anjo está revelando para Daniel? Porque, veja, uma coisa é quando nós escrevemos um texto hoje, em 2020. Né? Outra coisa é um texto que foi escrito há 2.500 anos atrás e numa outra língua, tá? Numa outra cultura, com uma outra gramática.
Então, trazendo aqui para uma linguagem mais do nosso tempo, seria isso aqui, sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, são 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos. Então, ele está dizendo que o período de restauração da cidade de Jerusalém, o tempo que vai durar, é do decreto, aí você conta a partir daí 49 anos, que são 7 semanas. 7 vezes 7. 7 vezes 7 anos. 7 vezes 7 anos são 49 anos. Até a ungido, quem é ungido, como nós já vimos, é Jesus Cristo, o Messias. Ao príncipe, referindo-se também a Jesus, ok? 62 semanas. Então, ele está dizendo o seguinte, terminou a construção de Jerusalém, do início até o final, são 49 anos. São 7 semanas, são 7 setes. Muito bem. Terminou isso, inicia-se o quê? Mais um período de 62 semanas. Então, terminou a construção, vamos contar agora, né? Mais 62 semanas até o ungido. Então, voltando para vocês não perderem o raciocínio. Da data do decreto, seja 457, seja 444, a partir dessa data, nós vamos contar 49 anos, tá? São as 7 semanas, 49 anos. Terminou a construção, nós iniciamos uma nova contagem, que vão ser mais 62 semanas. E essas 62 semanas, elas se encerram com a vinda do Messias. É isso que o anjo está revelando para Daniel. Então, já vejam a importância dessa profecia, porque é uma profecia que está dando uma data a respeito da vinda do Messias, tá? Se nós considerarmos, então, literalmente essa profecia, nós vamos chegar numa data tal de que o Messias chegaria, tá? Então, essa revelação Deus trouxe para Daniel. Com relação à segunda vinda de Jesus, por exemplo, nós não temos informações como essas. Por isso que nós não podemos dizer que Jesus vai vir em 2030, 2037, 2100. O que nós temos são os sinais da segunda vinda. Mas aqui, Daniel cravou uma data. E essa data, como eu disse, tem diferenças de calendários, mas nós vamos ver que ela é bem próxima daquilo que Daniel recebeu como revelação. E outra informação que nós temos que ter, o que Daniel escreveu cumpriu-se 100%. O fato de nós não sabermos definir a data não significa que a Bíblia está errada. Significa que nós, seres humanos, somos falhos e não temos inteligência suficiente para determinar a data. Nós podemos até aproximar, nós arrumamos aqui e ali, é o que os teólogos procuram fazer, tentar encaixar certinho, mas parece que Deus deixou isso para nós quebrarmos a cabeça, tá? Então, o que Daniel 9:25 está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a partir do momento que foi dada a ordem até o término, né, da reconstrução, da edificação de Jerusalém, não do templo, porque o templo foi restaurado antes. Muito bem. Então, esse período de restauração da cidade duraria 49 anos. E a partir daí nós começamos a contar mais 62 semanas. No final das 62 semanas, quem é que viria? O Messias, o ungido. É isso que está revelado. O que mais que ele revela aí no versículo 25? Veja aí, vou ler novamente o texto em azul. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Aí tem um ponto e vírgula. O ponto e vírgula significa o quê? Uma pausa. Tá? É uma pausa.
é uma pausa maior do que uma vírgula, tá? É maior do que uma vírgula e menor do que um ponto. Quando você coloca um ponto na frase, você terminou a frase. Quando você coloca uma vírgula, você dá uma pausa pequena. Quando você coloca um ponto e vírgula, você dá uma pausa maior. Então, o que significa dizer que, a partir do ponto e vírgula, ele vai dar mais uma informação importantíssima, tá? Na sua profecia. Vejam só, pessoal, Daniel, ele foi tão preciso nas suas profecias que questionaram até a data da escrita do livro. Veja, é datado de 539, mas quando alguém lê o livro de Daniel e essas profecias e começa a associar com os acontecimentos da história, não acreditam que o livro foi escrito em 539. Muitos acham que o livro de Daniel é uma pseudoepígrafe. Lembram da pseudoepígrafe? O que significa isso? Quando alguém escreve, né, como a pessoa não tem nenhuma influência, ele coloca como autor uma pessoa muito conhecida. Tá? Então, já ventilaram isso, que o livro de Daniel é uma pseudoepígrafe, por alguém que já conhecia toda a história, viu a história e começa a escrever o livro de Daniel, ou seja, uma pessoa que já previu tudo, já tinha tudo, né, em vista, né, e aí começa a escrever essas profecias, como sendo um pseudoepígrafe, ou seja, um texto falso, de autoria falsa. Tanta é a precisão de Daniel, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, depois do ponto e vírgula, depois dessa pausa um pouco maior, ele vai dizer: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que ele está dizendo aqui? Que durante esses 49 anos, que é a primeira etapa, as 7 semanas, durante esses 49 anos, vocês vão reedificar realmente a cidade. Tá? Olha lá, as praças e as circunvalações, referindo-se à cidade toda. Essas circunvalações aí está se referindo aos muros de Jerusalém. E nós sabemos que, no livro de Neemias, que os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias, tempo recorde. E não era um murinho qualquer, era um muro de 7 metros de largura, e circuncidou toda a cidade de Jerusalém. Então, por que eles conseguiram em 52 dias? Por causa da estratégia que Deus deu a Neemias. Ele usou aquela estratégia. Quem mora na ala sul, reconstrói o trecho do muro da ala sul. Quem mora no norte, reconstrói na região norte. Quem mora na região sudeste, na região sudeste. É uma estratégia que Deus deu para ele, e o muro foi reconstruído em 52 dias. Agora a pergunta é: o muro e a cidade foram reconstruídos durante esses 49 anos de forma tranquila? Não. Por quê? Quando você pega Neemias, você vai ver a oposição que ele teve de Tobias, Sanbalate e Gesem. Então, esses homens representam uma oposição àquilo que Deus estava fazendo. Então, houve uma oposição e Neemias chega ao ponto de dizer que com uma mão eles construíam um muro, com outra eles seguravam a espada para se defender. Então, foram 52 dias de luta, mas a cidade toda foi reconstruída em 49 anos. Então, veja, cumprindo-se essa primeira faixa dos 490. Então, 49 anos, 10%, né, dos 490 foram usados pela profecia para a reconstrução da cidade de Jerusalém, tá? Então, é isso que Daniel está revelando aí. Então, vejam, repito, para que isso seja preciso, nós teríamos que saber
qual é a data mais eficiente. E além da data, nós temos que fazer as conversões em termos de calendários. Porque, veja, para o judeu, o ano tem 360 dias. Para nós, no nosso calendário, chamado calendário gregoriano, o ano tem 365 dinos. Portanto, não adianta você fazer conta, porque não vai bater, vai ter diferenças, tá? E vamos chegar em valores aproximados, é certo. Mas, repito, a profecia é exata no calendário de Deus. Isso nós não temos dúvida. Nós, humanos, vamos ter dificuldades em estabelecer as datas. Porém, nós temos grandes homens que já estudaram e chegam bem próximo disso. Bom, vamos agora para o versículo 26. Depois das 62 semanas, esse depois, veja que eu coloquei em negrito e grifei, porque esse depois é fundamental para nós entendermos a profecia. Depois das 62 semanas, eu vou ler o texto em azul, depois comentamos a parte em vermelha que eu coloquei para nós termos mais entendimento. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Vamos lá? Vamos entender isso. O que o anjo quis dizer para Daniel? E Daniel, vejam só, pessoal, o anjo usou uma linguagem favorável ao entendimento de Daniel. Volto a dizer, isso foi escrito há 2.500 anos antes da nossa era hoje, tá? Então, veja, naquela época, Daniel começou a entender tudo isso. Porém, nós precisamos, por isso que nós estamos aqui estudando, tá? E mesmo estudando assim, volto a dizer, nós ainda não temos clareza com relação a tudo isso. Então, depois das 62 semanas, vejam, lembram que nós falamos da primeira semana, ou melhor, da primeira porção lá, que são 7 semanas, 7 vezes 7 são 49 anos, então houve o período da reconstrução da cidade. Quanto durou? 7 anos. Agora ele fala, depois das 62 semanas, porque no raciocínio do anjo e no raciocínio de Daniel, ele entende essa sequência, tá? Que para nós parece estranho, né? Então, veja, depois das 62 semanas, o que eu tenho que considerar? Os 7 anos, por isso que eu coloquei o 7 aí em vermelho, mais 62, mais 62. Então, são 7 anos mais 62 semanas, são 69 semanas. Então, traduzindo ou interpretando o que o anjo está querendo dizer, que depois das 69 semanas, será morto o ungido. Quem é ungido? Cristo. E Cristo morre, então, segundo a profecia de Daniel, morre o quê? Depois da 69ª semana, depois de 69 semanas, tá? Ok? Que vai dar o que? 483 anos, tá? Considerando 49 mais as 62 semanas, então nós vamos ter 483 anos. Então, ele crivou uma data da morte de Jesus, tá? Então, Jesus morreu exatamente no dia previsto por Daniel. Que dia é esse? Volto a dizer, por causa das diferenças de calendário, nós temos dificuldade de crivar o dia, tá? Então, veja, depois das 62 semanas, ou seja, depois das 69, será morto ungido e já não estará. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e está à direita do Pai. Tá? Então, tudo isso está dentro
dessa informação que o anjo está trazendo para o profeta Daniel. Agora aqui, ó, lembra do ponto e vírgula? Então vamos dar uma pausa pequena e o anjo começa a falar uma outra informação para Daniel. Então ele deu uma informação que depois das 69 semanas Jesus será morto e não estará mais por causa da ressurreição dele. Agora vamos lá, outra informação. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. Então olha só. E o povo? Que povo? É o povo romano. De um príncipe. Que príncipe? Anticristo. Que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém e o seu santuário. Que santuário é esse? Templo de Herodes, ano 70 depois de Cristo. Aí você deve estar aí se virando na sua cadeira, no sofá, na cama, não sei onde você está assistindo, e você deve estar se perguntando, Pastor Celso, ou Professor Celso, tá? De onde você tirou que esse povo é o povo romano? De um príncipe, de onde você tirou o anticristo? E de onde você está tirando que havia destruição da cidade, Jerusalém, o santuário, o templo de Herodes, no ano 70 depois de Cristo? De onde você está tirando isso? Tá? Então, fiquem tranquilos que eu vou responder isso para vocês, mas vamos continuar aqui, tá? E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, veja só, por que nós conseguimos interpretar isso hoje? Por causa do sermão escatológico de Jesus, tá? É por isso que, volto a dizer, para nós entendermos aquilo que Deus tem para falar a nós, aquilo que Deus tem nos falado, nós temos que montar os textos, montar a nossa interpretação, usando as informações que a Bíblia nos dá, tá? Então, nós vamos falar sobre isso ainda, mas esse templo é o templo de Herodes, no ano 70 depois de Cristo. Apenas aceitem essa interpretação no momento, ok? Nós vamos dar mais detalhes pela frente. Agora vamos para o versículo 27, e aqui é que vai haver uma bifurcação. Até o versículo 26, todas as linhas de interpretação, elas aceitam tudo isso que nós já falamos. No 27 vai haver um problema, tá? Que nós vamos discutir aqui também, tá? A grande questão é saber qual é a interpretação correta. Na interpretação literal, o que eles vão dizer? Agora, vou ler o texto em azul. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, uma interpretação literal dispensacionalista. E é essa interpretação, eu repito a vocês, é a interpretação que nós sempre aprendemos, tá bom? Por isso que essa interpretação, ela se torna lógica para nós, tá? Por quê? É o que nós aprendemos. Tem uma historinha que diz o seguinte, que uma moça, toda vez que ela ia fazer o peixe, ela cortava o peixe no meio, tá? Para fritar o peixe, né? Então ela pegava aquela panela enorme, cortava o peixe no meio e fritava ali o peixe. Muito bem, aí um dia alguém chegou para ela e perguntou, mas por que todas as vezes que você vai fazer o peixe, você corta o peixe no meio? Aí ela respondeu, porque a minha mãe fazia assim, a minha mãe aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha tataravó. Então eu também, porque eu vi a minha mãe fazer isso, a minha mãe viu minha avó fazer isso, então eu também faço. Aí foram verificar por que a mãe, ou principalmente a avó, fazia isso. Porque naquela época as panelas eram menores.
Agora, tendo panelas maiores, não haveria necessidade mais de cortar o peixe. O que eu estou dizendo com essa breve ilustração? É que, às vezes, nós repetimos aquilo que nos é ensinado, sem ao menos parar e pensar. Vocês lembram dos bereanos em Atos, capítulo 17? Por que os bereanos tiveram uma experiência de conversão forte com Cristo? Porque eles ouviam a pregação de Paulo e checavam, iam para casa, né? Por isso que é importante anotar, né? Eu acho que uma irmã ontem me mostrou aqui no WhatsApp, que vocês devem ter acompanhado, que ela faz todas as anotações das aulas. Então, espero que ela esteja anotando esta aula também, a Cristiane Vaz, tá? Ela, não sei de onde ela é, depois, se ela estiver na aula, eu vou perguntar. Veja só, ela faz todas as anotações aula a aula. O que significa dizer? Que agora, com as anotações, ela pode rever a aula, né? Ela pode conversar com pessoas que entendam mais do que eu, e ela pode chegar à conclusão, ela pode pesquisar. Não, o pastor Celso está indo por uma linha correta. Ou o pastor Celso, ou o professor Celso, está viajando na maionese. Entendem isso? Então, o que acontece? Os bereanos analisavam as pregações de Paulo, checavam com os textos do Antigo Testamento, porque eles não tinham o cânon ainda do Novo Testamento escrito, e, por causa disso, eles viam que a pregação de Paulo era genuína. A ideia aqui é a mesma, é nós abrirmos o nosso coração, buscando a revelação de Deus, e aquilo que Deus tem para nos revelar, nós devemos buscar. Então, se nós ficarmos apenas com uma interpretação, nós podemos ter problemas com essa interpretação, tá? Agora, é lógico que aquilo que nós recebemos é possível que seja verdadeiro, mas por que não comparar com outras linhas? É isso que eu estou dizendo. Então, vejam lá, na interpretação literal, principalmente dispensacionalista, tá? Ele, aqui, ó, fará firme aliança, ele quem nesta interpretação? O anticristo. Então, o anticristo fará firme aliança com muitos, por uma semana. Daí é que surge os 7 anos da grande tribulação. Então, o que acontece? Dentro da interpretação literal dispensacionalista. Então, nós temos as 7 semanas para a reconstrução da cidade, são 49 anos. Depois nós temos mais 62 semanas, então nós temos 69 semanas. Onde está a 70ª semana? Por causa do versículo 27, eles vão jogar a 70ª semana lá para os 7 anos da grande tribulação. Isso é uma interpretação literal dispensacionalista. Então, a base para os 7 anos da grande tribulação está nisto, tá? Aí, olha, na metade da semana, ou seja, no meio dos 3 anos e meio, considerando a grande tribulação de 7 anos, no meio desse período, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Dentro da interpretação literal dispensacionalista, quem é que vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares? O anticristo, tá? Então, isso é na mente deles, lá na reconstrução do templo. Então, o templo seria reconstruído, e na metade da grande tribulação, o anticristo, então, chega e acaba novamente com essa ideia de oferta de manjares e fará cessar o sacrifício. Porque essa interpretação, obrigatoriamente, vai carregar com ela a seguinte observação. Olha só. Cumpriu-se as 69 semanas, depois vem a era da igreja. Aí entra no período da grande tribulação. Nesse período, né, ou antes, o terceiro templo seria reconstruído. É o que todo mundo
têm falado, estão esperando a reconstrução do terceiro templo. Muito bem. E aí os judeus retornariam às práticas do Antigo Testamento. Então, eles retornariam às práticas do Antigo Testamento e todos aqueles rituais mosaicos de Moisés começam a ser repetidos novamente nesse período dos 3 anos e meio, da primeira parte dos 3 anos e meio. Então, ocorre novamente essa retomada aos rituais da lei mosaica. E então, durante 3 anos e meio, quem está dominando no templo são os judeus e eles fazendo todos aqueles rituais. Enquanto que a igreja, na verdade, já não está mais na terra, porque nesta interpretação, obrigatoriamente, você vai ter que colocar o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tá? Tudo bem. Agora, veja só, olha como encaixa direitinho com a ideia. Na metade da semana, então veja, 3 anos e meio depois, quem fará cessar o sacrifício? O anticristo. Então, o anticristo vem e domina novamente Israel, tá? A igreja não está mais aqui, portanto, nessa visão, a igreja não está experimentando isso, tá? Então, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí nós temos uma pausa, ok? Novamente, sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é o assolador na interpretação literal dispensacionalista? O anticristo do terceiro templo, ok? Então, o que eles estão interpretando? Que o anticristo vai agir, né? E vai realmente destruir toda esse ritual judaico, e os judeus não vão poder mais adorar a Deus naquele período da grande tribulação. Então, sobre as asas das abominações virá o assolador, o anticristo do terceiro templo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, até que Jesus destrua o anticristo com o sopro da sua boca, né? Então, nós temos essa relação nas cartas de Paulo, eu acho que é aos Tessalonicenses que Paulo vai falar sobre isso, que o anticristo será destruído com o sopro da boca de Jesus. Muito bem, então essa é uma interpretação literal. Então, principalmente, os dispensacionalistas abraçam isso, agarram isso como sendo uma verdade para eles. Muito bem. Vamos caminhar um pouco mais e vamos ver uma outra interpretação agora do versículo 27, porque eu repito, do versículo 24 ao 26, todas as linhas concordam com aquilo que nós já trouxemos aqui, tá? O grande problema está no versículo 27. Então, vamos entender uma interpretação não literal, tá? Então, aqui, abra sua mente para você também analisar isso, tá? Como eu disse, nós não temos como bater o martelo e dizer que nós temos a verdade. Não podemos. A ideia, lembra qual é o objetivo da nossa disciplina? É procurar aquilo que mais se encaixe com a Bíblia, tá? Muito bem. Então, numa interpretação não literal, eu vou ler o texto em azul novamente, né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem. Vamos lá. Então, numa interpretação não literal, tá? Então, veja, quando nós partimos para uma interpretação não literal, e geralmente, os livros proféticos e os livros apocalípticos têm muita simbologia neles, tá bem? Então, é importante a gente ter essa informação.
Então, ele aqui é o ungido e não o anticristo. Se é o ungido, este ele do versículo 27 está se referindo a Cristo e não ao anticristo. Ok? Então, ele, Jesus, Cristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Aqui que entra, então, a interpretação não literal. Bom, se Jesus fará firme aliança com muitos, não é? Se referindo aos gentios aqui, vamos dizer, por uma semana. Essa uma semana é a era da igreja. Aí você já deve estar descabelando aí, né? Então, veja, a era da igreja dura mais de 2000 anos. E nós dizemos que Cristo está fazendo aliança, tá? Então, aguarda aí, fica calmo e vamos continuar. Fará firme aliança com muitos por uma semana, era da igreja. Na metade da semana, 3,5 anos simbólicos, portanto, não é 3,5 anos literais, ok? Na metade fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, como que essa interpretação não literal está interpretando esse texto? Jesus viria, ou melhor, Jesus veio, está ainda fazendo uma aliança com muitos, tanto é que o Evangelho, esse é o argumento, tá? O Evangelho está sendo pregado, o Espírito Santo está tocando no coração dos eleitos, através da graça, operando a salvação ainda. O Evangelho está sendo pregado, era da igreja, por uma semana, e na metade da semana, são os 3 anos e meio simbólicos, tá? Ok? Então, nesses 3 anos e meio simbólicos, é exatamente o período em que Jesus morreu, tá? Então, na interpretação não literal, Jesus morre na 70ª semana, ok? Ele morre na 70ª semana. Mas, veja, acompanhe o meu raciocínio, não queira fazer o seu raciocínio que você vai ter dificuldade. Acompanhe o meu, para depois, então, a gente checar o meu e o seu, tá? Então, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que significa isso nessa interpretação? Exatamente voltando àquele início daquelas 6 ações que cumpriram-se em Jesus. Então, a morte dele, através da morte dele, ele faz cessar o sacrifício. O que era? Aquele sacrifício continuado lá na lei de Moisés, na lei mosaica, aquele ritual que era continuado. E isso seria cessado, como cessou, não é? No momento da morte de Jesus, a era da igreja é uma era em que a igreja vive na graça e não tem mais os sacrifícios mosaicos. Então, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, todos aqueles rituais de ofertas que os judeus fariam. Então, nessa interpretação, quem fez cessar isso no primeiro 1/3 da semana, né, que é simbólico, quem fez isso foi Jesus Cristo, ok? Aí, terminou aí esse raciocínio, lembra da pausa? Então, nós temos uma pausa e Daniel vai dar continuidade e vai terminar o versículo 27 da seguinte forma: sobre a asa das abominações virá o assolador, tá? Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o que ele está dizendo aqui? Que vai vir um assolador. E aqui nós vamos para a profecia da dupla referência de Daniel, tá? E o que ele está dizendo? Nessa dupla de referência, nós vamos ver que Daniel está se referindo ao assolador como o anticristo, tá? Ninguém mais do que o anticristo. E nós vamos entender o que é esse anticristo. Até que a destruição que está determinada, porque Deus já determinou tudo,
se derrame sobre ele. Aí sim, Jesus anulando o anticristo com um sopro da sua boca. Ok? Fiquem tranquilos agora que eu vou tentar representar isso graficamente para a gente fechar, tá? E, se necessário, na semana que vem a gente retoma, porque é importante vocês terem uma noção clara disso, tá? Então, aqui, graficamente falando, interpretação literal de Daniel 9, 24 a 27, vai acontecer o seguinte, olha lá, 69 semanas aqui representado em preto. O que vai acontecer essa semana, 69 semanas? A partir do decreto, conta-se, então, peraí. É isso mesmo? Ah, tá. Essa é uma interpretação literal futurista, tá, ok? Então, veja, nós temos as 69 semanas que vai contar as 7 mais 62, tá? Lembram do versículo... Deixa eu voltar àquele versículo, só um minuto. Aqui, ó, versículo 26, vejam lá. Depois das 62 semanas, que é 7 mais 62, ou seja, depois da 69ª semana, então, voltando lá agora, então, depois das 69 semanas, olha lá, aqui, ó, então nós temos 69 semanas, aí nós temos o quê? A primeira vinda, o ministério de Jesus e a sua morte, tá? Então, depois das 69 semanas, será morto o ungido, ok? Agora vamos entender. Depois das 69 semanas, vem, logicamente, qual semana? Semana de número 70, ok? Então, o que Daniel está dizendo, que a morte do ungido ocorrerá no início da 70ª semana, tá bom? É isso que ele está dizendo. Morto ungido, nós estamos na 70ª semana e nós temos a era da igreja, tá? Ok? Só que na interpretação literal, essa era da igreja é uma pausa. Não está dentro da 70ª semana, mas uma pausa. Aí onde que a interpretação literal vai jogar a 70ª semana? Para a grande tribulação, tá? Então tem a grande tribulação aqui, então 69 semanas mais uma semana, que é a 70ª, completam-se as 70 semanas. Então isso é uma interpretação não literal. Então, para essa interpretação ser correta, você tem que fazer esse deslocamento da última semana para o tempo final, tá? E antes da 70ª semana, nós temos a era da igreja, que nós estamos vivendo. Então, veja, entre a 69ª e a 70ª semana, nós temos uma pausa no meio, tá? Um lapso. Então, essa pausa se refere à era da igreja. Então, depois da 70ª semana viria o milênio, depois do milênio a eternidade. Então, repito, essa é uma interpretação literal futurista, porque vai jogar a 70ª para o futuro, que ainda não chegou, conforme nós podemos constatar, tá? Então, se você tem essa linha de interpretação, repito, não tem problema, fique com ela, tá? Mas veja essa outra aqui agora, ó. Interpretação não literal, tá? Então, nós temos também as 69 semanas, depois da 69ª será morto ou ungido, portanto, Jesus vem nesta semana e é morto. Se é depois, aqui que entra aquele raciocínio, se é depois da 69ª, como Daniel diz, Jesus é morto depois, e não dentro da 69ª, ok? Jesus é morto depois. Se Jesus é morto depois, ele é morto no início da 70ª semana.
Porque senão, se você não entender isso, você vai dizer que cumpriu-se as 69 semanas, Jesus vem e morre fora desse período de 490. Estão entendendo a questão? Então, veja, a profecia é clara que depois das 69 semanas, o ungido será morto. Depois. Se é depois, só pode ser dentro da 70ª. Ok? O que nós teríamos aqui em problemas com relação a esta interpretação? Tá? Se o que Daniel disse está correto, e está correto, tá? Jesus morreria aqui na grande tribulação. Nós sabemos que não é isso, tá? Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Se Jesus é morto depois, porque aí, veja só, o que essa interpretação literal diz? Que Jesus vem, morre, tudo bem, depois das 69 semanas, aí inicia-se um intervalo da era da igreja. Só que esse intervalo e era da igreja não é falado na profecia, e nós não temos textos que nos deem sustento para isso, tá? Então, voltando para cá, ó. Então, vejam lá, nessa interpretação não literal, como que ficaria isso? Jesus é morto dentro o quê? Da 70ª semana, que é uma semanona. Lembra da questão não literal? Uma interpretação não literal lança para o intérprete uma maior possibilidade. Eu não estou dizendo que essa interpretação é a correta, por favor, tá? Estou dizendo que ela dá uma liberdade para o intérprete. Porque o que ele vai dizer, né? Interpretação não literal. Ele vai dizer o seguinte, que Jesus morreu após as 69 semanas, logo ele morreu dentro da 70ª, e a 70ª, ela é contida nessa interpretação não literal dentro da era da igreja, que são 3 anos e meio longos. Então, esses 3 anos e meio começou lá com a primeira vinda, morte e ressurreição de Jesus. Começou lá esses 3 anos e meio e já está durando quase 2000 anos. Aí você deve estar para tirar os cabelos. Como que 3 anos e meio está durando mais de 2000 anos? Lembrem, a interpretação é o quê? Não literal. Na interpretação literal, isso é um absurdo. Na não literal, isso é uma possibilidade. Então, era da igreja, 3 anos e meio longos. Tá? E aí vem a grande tribulação, 3 anos e meio abreviados. E qual é a base que os intérpretes não literais dão? Quando Jesus fala aqui a respeito da grande tribulação, ele vai falar que se aqueles tempos não forem abreviados, nem os eleitos seriam salvos. Então, eles entendem aqui 3 anos e meio abreviados, 3 anos e meio curtos, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos um longo período da 70ª semana, e depois nós temos um período curto, que seria, então, o quê? Esse período de 3 anos e meio, e aí Jesus voltaria dentro dessa interpretação, a segunda vinda, mais arrebatamento, mais juízo final, depois da grande tribulação, inicia-se a eternidade, ok? Tá bom? Então, essa é uma interpretação não literal. Quero dizer a vocês que é a nossa primeira aula. Não queiram formar toda a ideia com base numa aula que eu estou ministrando para vocês, tá? Então, por exemplo, o aluno que assiste esta aula, né? Isso não lhe dá direito de você chegar e tentar discutir isso com alguém, a não ser que você faça um estudo mais aprofundado para você ter base.
Mas apenas com essas informações não é suficiente. Por isso que nós temos que ter o curso todo para depois a gente enxergar ao todo essa ideia. Então, agora, o que ficou faltando para nós de Daniel das 70 semanas? Ficou faltando, deixa eu ver aqui, ó, sobre o abominável da desolação. Tá? Como, então, que nós vamos entender isso? E essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Quem é o abominável? Né? Como que isso ocorre? Então, aqui, tanto aqueles que interpretam literalmente como não literalmente, aceitam essa questão da interpretação de uma profecia de dupla referência ou de tripla referência. Nós já falamos disso para vocês lá numa disciplina anterior, a respeito disso. Então, esse caso de Daniel, capítulo 9, 27, ainda Daniel 11, 31, estou aqui no retângulo cor de sangue aqui, tá? Avermelhado. Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11, ele vai falar da abominação, da desolação. Na verdade, a ideia é a abominação que causa a desolação. A abominação, essa palavra, significa algo que causa nojo, tá? Algo repugnante. Tá? Então, é um sistema, é um ser que causa essa repugnação. Tá? Abominação. Os abominadores, esses homens, ou esse sistema de governo, ele traz desolação. Desolação é devastação, ele destrói. Tá? É essa a ideia da profecia. Então, nós vamos ver o primeiro cumprimento disso com Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, tá? Em 167 a.C., quando Jerusalém foi assolada e o templo foi profanado. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos dar mais detalhes dessa ação deste homem. Na verdade, é um sistema de governo que é sempre liderado por alguém. Tá? Então, quando se fala em anticristo, quem usa o termo anticristo? É Paulo e o apóstolo João. Tá? Daniel vai usar o termo abominável. Tá? Então, quando fala do abominável, está se referindo ao anticristo, ou seja, aquele que não tem lei, é abominável, é o homem iníquo. Essa palavra iníquo significa anomia no grego, o prefixo a significa ausência de, e nomia é lei. Então, o anticristo, na verdade, é um homem, com certeza, porém ele está regido por um sistema que vai quebrar toda a lei divina. Essa é a proposta do anticristo. Tá? Então, nessa profecia de dupla referência que a maioria dos teólogos aceitam, nós temos esse primeiro cumprimento, né, dessa profecia em 167. Então, se você der uma olhada, pesquisar sobre Antíoco IV Epifânio, ele destrói em 167, ele e o seu exército, Jerusalém e o templo. O templo é profanado a nível baixíssimo. Como que ele profana o templo? Ele entra no templo e sacrifica no Santo dos Santos porcos, que são animais imundos para os judeus. Então, a forma de agressão desse homem, desse sistema regido por Antíoco IV Epifânio, foi muito provocativa para os judeus. Então, aí entra a profanação. E ele não apenas profanou, porque essa ideia da profanação é exatamente do abominável. Essa abominação, essa palavra, é algo que causa repugnância, causa ânsia. Tá? Então, alguém vendo aquilo certamente ficaria enojado. Foi o que Antíoco Epifânio fez no ano 167 a.C., e a história comprova isso. Aí você fala, mas isso não tem na Bíblia, pastor Celso.
Realmente não tem, mas está dentro do período chamado interbíblico. E lembram quando eu falei para vocês dos livros apócrifos, como 1º e 2º Macabeus? Não são livros inspirados, mas são livros históricos. Se você ler 1º e 2º Macabeus, você vai ver essa história e você vai ver um nível de abominação que houve naquela ocasião. Segunda ocasião, 70 depois de Cristo, exército romano com o general Tito destrói Jerusalém. Jerusalém foi assolada e o templo foi destruído. Aonde nós encontramos isto? Tá? Onde nós encontramos isso? No sermão escatológico de Jesus, que ele fala a respeito da destruição do templo. Ele vai dizer o seguinte: não ficará pedra sobre pedra, e daremos mais detalhes na próxima aula. E a terceira situação, como que esses exegetas, esses estudiosos veem? Que existe ainda uma terceira ocasião em que o anticristo vai se manifestar. E essa manifestação, todas as linhas interpretam como sendo a grande tribulação, ou seja, pode ser o período de 7 anos, tá? Na literal dispensacionalista, como pode ser um período final da era da igreja. Então, onde estaria a 70ª semana, lá no final, esse anticristo vai se manifestar com a grande tribulação, só que aqui na literal dispensacionalista, volto a dizer, a igreja não sofreria a ação do anticristo. Na não literal, tá, que envolve todo esse período como a 70ª semana, o arrebatamento ocorre depois da grande tribulação, ou seja, na não literal, a igreja passaria pela grande tribulação e sofreria a ação do anticristo. A mesma situação que ocorreu com Antíoco Epifânio, quando ele persegue os judeus, mata os judeus, profana o templo, assim como o general Tito, no ano 70, também persegue os judeus e destrói o templo. Aqui o anticristo teria essa mesma ação. Então, na verdade, o anticristo é representado por um homem, Antíoco Epifânio, o general Tito. No futuro será um outro homem, tá? Será um outro homem que nós não sabemos quem será ainda. Não dá. Tudo que nós temos são especulações, tá? Por que nós não sabemos? Porque não está revelado na história. Nós sabemos de Antíoco Epifânio porque temos na história. General Tito, porque temos na história. O anticristo futuro, escatológico, nós não temos ainda, porque não nos foi revelado. A Bíblia não fala o nome dele, certo que tem algumas características, mas o nosso entendimento não é suficiente para cravar, para dizer quem era. Assim como, na época, eles não tinham condições de afirmar que o primeiro anticristo, vamos dizer assim, fosse Antíoco Epifânio. Assim como eles não tinham condições de dizer que o general Tito faria isso no ano 70, apesar de que Lucas revela isso, como nós vamos ver nos sermões escatológicos de Jesus, ou no sermão escatológico de Jesus. E então, só nos resta o que? Aguardar esse sistema que será regido pelo anticristo. Pode ser um governo único? Pode. E ficaremos sabendo se a igreja passará ou não quando acontecer, então, a situação. Tá? Eu espero que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação. Porém, se nós tivermos que passar pela grande tribulação, nós temos que estar preparados para não negar a Cristo nessa situação, quando seremos, conforme a profecia, assolados pelo abominável. Então, o abominável é um homem, mas sempre representando um reino, um sistema, ok? E assim nós encerramos esta aula, que ficou um pouquinho mais longa, mas são muitas informações, e a gente volta detalhando mais na segunda aula, até que ao ponto de, quando nós terminarmos todas as aulas,
tudo isso fique mais claro para nós. Minha oração é para que Deus abençoe vocês, que vocês continuem firmes, estudando conosco, buscando cada vez mais conhecimento e principalmente a revelação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.